the simple past tense. Vamos se lembrar aqui os verbos no passado simples. Temos verbos regulares, regular verbs. São os verbos terminados com ed. Estou dando um exemplo aqui do verbo watch, que é o verbo assistir. Acrescentamos ed, já que ele é um verbo regular. Exemplo: I watched a good film yesterday evening. Eu assisti um bom filme ontem à noite. Outro exemplo, na negativa você vai colocar o verbo auxiliar did mais o not, que contraindo fica didn't, juntamente com o verbo, só que o verbo não fica conjugado no passado, já que temos o verbo auxiliar. Então a negativa fica They didn't call me last night. Eles não me ligaram a noite passada. Na forma interrogativa, você coloca o verbo auxiliar did. Ele não tem uma tradução, mas ele tem a função de colocar a frase na interrogativa e ainda dizer que a frase está no passado simples. Então, para perguntar se você estudou no último final de semana, Did you study last weekend? Bom, vamos ver os verbos irregulares, irregular verbs. Os verbos irregulares têm uma forma especial, eles não terminam com ed, e, portanto, você tem que decorar a tabela dos verbos irregulares. O verbo ver, por exemplo, see, to see, que é o verbo ver, no passado fica saw. Exemplo: I saw my friends at the mall last night. Eu vi meus amigos no shopping a noite passada. Na negativa, they didn't go to the mall yesterday. Para colocar uma frase na negativa, não precisamos saber se o verbo é regular ou não, já que o verbo fica no presente, na forma no infinitivo. Colocamos o auxiliar do passado, didn't, na negativa, e mais o verbo no infinitivo sem colocar o to. Exemplo: They didn't go to the mall yesterday. Eles não foram ao shopping ontem. Na pergunta, assim como com os verbos regulares, coloque o did e o verbo fica no infinitivo, sem conjugar no passado. Did you have a nice weekend? Você teve um bom fim de semana? Vamos contrastar agora com o past continuous, que é o verbo no passado continuous. Ele é um tipo de verbo que você vai usar para falar de uma coisa que estava acontecendo num momento específico do passado. Vamos ver um exemplo. I was watching TV when they called me. Então, eu estava assistindo televisão quando ela me ligou. O fato de ela ter me ligado interrompeu a ação de eu estar assistindo TV. Então, naquele momento que eu estava assistindo, ela me ligou. Um outro exemplo. They were having dinner at 7 p.m. yesterday. Eles estavam jantando às 7 da noite ontem. O momento específico desta ação é às 7 horas da noite ontem. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam jantando. Antes desse horário não se sabe e depois desse horário não se sabe. Então, o past continuous, ele descreve somente aquele momento do passado, que pode ser expresso por um horário ou então por uma ação, como no primeiro exemplo, que interrompeu a ação que já estava acontecendo. Um outro exemplo. Were you studying yesterday at 4 p.m.? Aqui no caso fiz uma pergunta, utilizando o past continuous. Como o past continuous sempre é formado pelo verbo to be, mais um outro verbo com ing, no caso da pergunta nós invertemos, colocamos primeiro o verbo to be no passado e depois a pessoa. Um outro exemplo. What was she doing 2 hours ago? Aqui também uma pergunta, o verbo to be continua invertido
porque ele está antes do sujeito was, depois o she. Porém, temos uma pergunta com pronome interrogativo, what. Então, aqui no caso, a sequência é, primeiro colocamos o pronome interrogativo, what, depois o verbo to be, e depois o sujeito invertido com o verbo to be. Ok? Outro exemplo, what were you doing on Saturday night? Aqui também, o verbo to be, were, está invertido com you, porque é uma pergunta. E temos um pronome interrogativo, what. Né? Então, o que você estava fazendo no sábado à noite? Vamos ainda nesse vídeo apresentar o verbo haver no passado, there to be. Então, o verbo haver na afirmativa, você vai checar a existência de alguma coisa que havia em determinado lugar. Por exemplo, there was a book on the table. Havia um livro em cima da mesa. No singular, vamos usar there was, no sentido de havia ou então existia. No plural, usamos there were. Em português, o verbo haver não varia, mas em inglês, quando estiver no plural, eu tenho que usar no passado there were. Então, havia 2 livros em cima da mesa. There were 2 books on the table. Na forma negativa, negative, é só acrescentar o not junto com was e abreviando fica wasn't. Então, o verbo haver no passado, na negativa fica there wasn't a book on the table. Não havia um livro em cima da mesa. No plural, there weren't 2 books on the table. Não havia 2 livros. Na forma interrogativa, sempre que temos o verbo to be, fazemos a inversão. Primeiro was, depois o there. Was there a book on the table? Havia um livro em cima da mesa. E no plural, were there 2 books on the table? Havia 2 livros em cima da mesa. Ok, vamos praticar um pouquinho, vamos olhar essa figura e responder essa pergunta. What were the students doing when the teacher arrived at school? O que os alunos estavam fazendo quando o professor chegou na escola? Então, vamos olhar para os verbos que estão sendo oferecidos do lado direito, o verbo do, junto com homework, fazer a lição, do homework. Número 2, sing, sing, cantar. Depois o verbo número 3, dance, dançar. Depois drink, beber. Push, empurrar. Eat, comer. Play, jogar. Ou brincar, né? O verbo 8 é o ride. Ride no sentido de andar, mas só serve para bicicleta, cavalo, né? Coisas que você vai montar. Skate é patinar ou andar de skate, no caso board skate. E climb, subir ou trepar ou escalar, né? No caso da árvore. Bom, para responder esta pergunta, o que eles estavam fazendo, você vai ter que usar o verbo. Primeiro você coloca a pessoa, né? No caso, por exemplo, do número 1. Temos uma menina e ela está fazendo a lição. Então, vou falar o que ela estava fazendo quando o professor chegou. Então, ela estava, she was. E aí o verbo fazer no número 1, o do vai ficar doing. E depois a palavra homework. Então, she was doing homework. Ela estava fazendo a lição. Vou fazer mais um. O número 2. O que ele estava fazendo? O número 2, ele estava cantando, né? O número 2. Então, he was singing. He was singing. Ele estava cantando. E assim por diante. Então, faça as outras frases de acordo com cada figura para dizer o que cada aluno estava fazendo aí quando o professor chegou.
Vamos para o próximo exercício. Telling a story, contando uma história. Aqui temos fragmentos de várias frases para você completar como se estivesse contando uma história usando uma combinação do simple past com o past continuous. No caso, eu estou começando uma frase com past continuous. Once a woman was reading a book when... Aí você tem que completar com uma frase para criar uma situação. Então, por exemplo, once a woman was reading a book when she saw her friend. Por exemplo, quando ela viu a amiga dela. When she saw her friend. Exemplo 2. After that she went to... Depois disso ela foi para, né? Então, after that she went to her house, por exemplo. Foi para a casa dela. E assim por diante. Tente completar essas frases. A terceira frase, while he was looking through the window. Então, depois dessa frase, você pode falar que ele viu alguma coisa, né? He saw. Um outro fragmento. Suddenly, a loud noise came from... Então, de repente, um barulho alto veio de onde? Veio da cozinha, from the kitchen, por exemplo. The woman was used to it. A mulher não estava acostumada aquilo, né? Aí você completa a sua frase. It sounded like a strange, parecia estranho. Um estranho o quê? Um estranho... Pode ser uma pessoa, strange man, strange. When he arrived, quando ele chegou, aí você completa. Ele fez alguma coisa. Você pode colocar no simple past, no past continuous, né? Then they went to... Então, eles foram para tal lugar. Tente montar frases contando histórias, né? Seguindo primeiro esses exemplos, né? E depois vamos tentar agrupar tudo e fazer uma história só. Então, próxima etapa. Tell me the story. Vamos imaginar um encontro romântico. Romantic meeting. Vamos criar uma história inventando um personagem. Imagine um homem, uma mulher, onde que eles se encontraram, né? Quando que foi? When was that? It was in November, foi em novembro. It was in January. Coloca uma época do ano, né? It was in the summer. Where was that? Onde que foi? It was on the beach. Foi na praia. Who was the man? Quem era o homem? The man was a doctor. The man was... pode falar o nome dele. The man was Peter. Né? What was he doing? Então, o que ele estava fazendo? He was, por exemplo, playing soccer, ou he was walking, ele estava andando. Who was the woman? Agora perguntando sobre a mulher. Quem era a mulher? Né? She was a blonde girl, ela era uma mulher loira. What was she doing? She was walking, ela estava andando na praia, on the beach. Where did they meet? Onde que eles se encontraram? They met, o passado de meet, they met. On the beach, na praia, por exemplo. What did the man say? O que o homem disse? The man said, por exemplo, hello, what's your name? Por exemplo. What did they do? O que eles fizeram? Né? They went, eles foram. Ou então, they talked, eles conversaram. Where did they go? Onde que eles foram? They went to, eles foram para tal lugar. What happened after that? Tudo isso é o que aconteceu depois disso. Você vai ter que criar essas situações a partir dessas perguntas, né?
E how did the story, como que terminou a história? The end, they started dating, eles começaram a namorar, e assim por diante, ok? Então, vamos lá, crie suas próprias histórias e bom trabalho aí. Bye, bye.